O nosso convidado do programa de hoje, do Falou e Disse, um programa do canal Taba TV, é o nosso querido professor e pesquisador Michel Missi. Uma boa tarde, Michel Missi. Seja bem-vindo ao programa da Disse-me Disse da Taba TV. Boa tarde, Leon, Helena. Prazer estar aqui com vocês. Olha, já passa a palavra para mim, né, Leon, para a gente não perder tempo? Deixa eu só falar algumas coisas sobre o professor, que o professor ele é doutor em Sociologia, já foi diretor do Instituto de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro diversas vezes, né? Fundou o Núcleo de Estudo de Cidadania, Conflito e Violência Urbana do FRJ e tem como tema das suas pesquisas e trabalho sociologia urbana, comportamento desviante, drogas, criminalidade, violência urbana, e ele integra o comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã. É isso? Como o assunto que nunca sai de pauta também é violência, então vamos fazer algumas perguntas, a aproveitar a experiência e todo o trabalho do nosso querido professor. Por favor, Helena. Olá, Michel, tudo bom, né? Então, olha só, para não perder tempo, eu gostaria de saber o seguinte: a tua praia, a gente sabe, é a violência, né? E eu acho que essa questão da violência leva muitas raízes dos problemas sociais e econômicos do Brasil. Então, já para ser bastante objetiva, eu gostaria, tendo em vista os últimos acontecimentos que ocorreram na favela do Jacarezinho, eu gostaria que você desse um panorama, uma visão de como você interpretou esses acontecimentos. Depois eu tenho uma segunda pergunta, mas eu vou fazer depois do Leon, porque aí vai vamos dizer, não hoje, mas o ontem, tá bom? Tá bem, tá bom. Então, a minha praia não é a violência, eu não gosto, detesto violência. Estudo da violência. Mas, infelizmente, né, nós temos que estudar esse problema, né, que é um problema gravíssimo na sociedade brasileira já há muito tempo. Né? Bom, quando a gente fala do crime organizado, crime comum, em geral as pessoas associam logo a pobreza urbana, a favela, etc. O crime não tem privilégio de classe, ele existe em todas as classes sociais. Apenas há diferenças, né, no modus operandi. Quem tem recursos e que não precisa usar de armas letais, utiliza esses recursos. Tá? Fraudes, corrupção, né, cheques, acesso a redes financeiras. Quem não tem esses recursos, né, em geral, vai ter que se munir de uma arma para assaltar um cidadão na rua, ou vai entrar para uma gangue de traficantes, enfim. E, naturalmente, a maneira de lidar com esses crimes é também diferente. No primeiro caso, é preciso todo um investimento muito grande, né, em investigação especializada, lavagem de dinheiro, etc., etc. E, no segundo caso, infelizmente, também seria necessária investigação e tal, mas, infelizmente, as polícias tendem a seguir o caminho mais simples, mais curto e mais ilegal, que é a repressão pura e simples. Né? E isso não tem dado certo. Né? Nós já estamos aqui há 40 anos ou mais no Rio de Janeiro assistindo essas operações policiais. Elas matam gente, não interessa se matam suspeitos, se matam criminosos, se matam inocentes, não pode. Só mata se for em legítima defesa. Fora isso, não pode. É contra a lei, é ilegal. Então, o que acaba acontecendo? Acaba que a própria polícia fica sinalizando, não é, uma lógica de violência para os criminosos. E os criminosos que poderiam se entregar acabam atirando contra a polícia. E acaba surgindo isso, não é, que o João Moreira Salles chamou num documentário de uma guerra particular, né, entre polícia e bandido. Isso é um absurdo, né? E esse caso do Jacarezinho realmente é
a gota d'água. Agora, é absurdo, completamente absurdo, o que foi feito no Jacarezinho pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Professor, aquele foi a polícia subiu para poder matar seletivamente as pessoas. Ela sabia quem ela ia matar, tanto que entrava nas casas, matava a pessoa e saía. Isso aí, na verdade, foi um crime articulado, ou uma ação articulada criminosa, no sentido de que está fugindo totalmente daquilo que deveria ser. E sempre a mesma justificativa, né, de que foi recebida a bala e aí reagiu. Bom, nós vamos aguardar agora, porque o Ministério Público vai fazer, está criando uma força-tarefa, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos também está intervindo, a ONU já exigiu apuração. Então, nós vamos ver que dessa vez a coisa não vai ficar fácil, não. Certo. Outro dia eu li uma matéria que falava sobre a evolução da criminalidade no Rio de Janeiro e essa junção de Estado, milícia e de igreja, que era algo que eu não sabia que, na verdade, estava tão articulado dessa forma. Existe um grupo chamado Complexo de Israel, os caras têm bomba, têm projéteis, têm metralhador, tem tudo, tem... esse grupo, que se chama Complexo de Israel, ele está aglutinando o quê? Narcotráfico, paramilitares, o escritório do crime, que é esse que foi acusado, ou melhor, se tem suspeita de ter matado a Marielle, perfeito? E as milícias, entendeu? A gente está chegando numa situação onde essa coalizão está entre Estado, crime organizado e as igrejas, está deixando a gente diante de uma distopia institucional. Verdade, isso aí eu tenho chamado esse processo, que é um processo historicamente longo, né, de acumulação social da violência. Então, nós estamos chegando a um ponto em que essa acumulação está atingindo esse tipo de situação, que é completamente sem paralelo, né, sem paralelo. A começar pelas milícias. Né? Só tem milícia na América Latina os países que passaram por guerra civil. Né? Ora, o Rio de Janeiro não tem, nem o Brasil teve guerra civil. Então, como é que pode o Estado brasileiro conviver com grupos de policiais na ativa, ex-policiais, agentes penitenciários e outros civis que se integram a esses grupos para extorquir comerciantes e moradores e oferecer mercadorias ilícitas, imitando o próprio tráfico. E agora, nos últimos anos, também entrando no tráfico de drogas. Né? Esse grupo supostamente pentecostal, na verdade, é constituído de pessoas que provavelmente seguem o neopentecostalismo, algumas das seitas, algumas das igrejas, mas isso não quer dizer, e isso a gente tem que ter clareza, isso não quer dizer que as igrejas estejam envolvidas nisso, né? Porque não estão. Isso é uma coisa de base. É claro que, por exemplo, você poderia ter uma gangue de traficantes auto-intitulada católica, entendeu? Mas, evidentemente, não envolveria a igreja. Então, o que eles estão fazendo com isso? Né? Isso é uma forma de criar uma outra facção dentro do sistema penitenciário e, com isso, criar algum tipo de agência de proteção com recursos religiosos, né? Com recursos do discurso religioso. Helena, por favor. Sim. Dando continuidade àquela pergunta anterior que eu te fiz, Michel, eu queria que você, se pudesse fazer uma síntese daquela pesquisa que foi feita com um grupo, aí você coordenando, né? E que teve origem até um livro, Quando a Polícia Mata, e que aí vem uns termos muito interessantes, que a gente até então não falava sobre ele, que são os autos de resistência e a exclusão de ilicitude. E eu queria que você desse uma explicação do teu ponto de vista, já que você coordenou isso tudo, né? E nos dissesse aonde vocês chegaram
Qual é essa pesquisa? Helena, vou aproveitar o gancho, primeiro para poder apresentar a nossa querida Regina de Fátima de Souza, que também está na Taba TV, perfeito, vai participar de diversos programas de entrevista, está no campo do gênero, do racismo, da violência contra os negros, etc. E tal. Eu acho que ela tem, inclusive, uma pergunta que tem um gancho aí que eu acho que podia juntar com essa pergunta do trabalho que foi desse livro, né, que você criou, A polícia mata. A Polícia Mata. E você tinha uma consideração também, você podia aproveitar essa pergunta da Helena e dar uma complementada. Por favor, Regina. Bom, boa tarde ao nosso companheiro, nossos companheiros da Taba TV, Leon e a minha grande amiga Helena, que foi idealizadora desse projeto. Quero cumprimentar e dizer que seja muito bem-vindo, Michel Miss, ao nosso Taba TV, e dizer que é um prazer tê-lo aqui como nosso primeiro entrevistado, né? Na verdade, é um grande prazer para nós ter a sua presença. Dito isso, eu gostaria de saber, formular uma pergunta para você, como o Leon falou, fazendo gancho com essa que a Helena havia falado anteriormente. No Brasil, o racismo é o modelo no qual a sociedade experimenta as desigualdades. Os ecos da escravidão ainda são do genocídio dos jovens negros e pobres da periferia. No seu livro, Quando a Polícia Mata, que relata a conclusão de uma pesquisa em grupos, vocês constatam em números muito grandes de jovens que sofrem esse tipo de violência. Então, eu queria ouvi-lo e saber detalhes sobre esse fato. Olha, muito prazer, Regina, obrigado pela sua pergunta. Enfim, a questão é esse livro chama-se Quando a Polícia Mata. Foi o resultado de uma pesquisa que nós fizemos, já tem vários anos, né, em que nós procuramos acompanhar o andamento dos inquéritos com base nos autos de resistência, como se chamava na época. Agora mudou o nome, agora não é mais autos de resistência. Então, deixa eu explicar um pouquinho como é que é isso. Quando um policial, militar ou civil, né, no exercício da sua atividade profissional, não importa agora se legal ou ilegalmente, é levado a matar alguém, tá? Ele tem que registrar isso, ora como homicídio, quer dizer, se houve efetivamente, não é, uma situação que levou à morte de alguém intencionalmente ou não, ou por negligência, ou por bala perdida, enfim, ele tem que registrar isso como homicídio. Agora, quando ele diz que esse homicídio aconteceu com isenção de ilicitude, que é o artigo 23 do Código de Processo Penal, ele está afirmando, tá, que ele foi obrigado a matar. Se ele não matasse, ele morria. Tá? Então, que ele matou em legítima defesa, ele matou no cumprimento da lei. Tá? Então, ele assina esse auto de resistência junto ao delegado de polícia. Tá? Bom, e aí eles vão apurar, ou melhor, deveriam apurar o que aconteceu. Né? Então, no livro, nessa pesquisa, nós procuramos ver o que acontece depois do registro do auto de resistência. E nós ficamos absolutamente surpresos quando nós descobrimos que não havia nenhum trabalho pericial no local do crime, né? Que não havia nenhum tipo de comprovação de que realmente ocorreu uma isenção de ilicitude e que, na verdade, grande parte ou a maior parte dos casos dependem apenas do testemunho do próprio policial ou dos seus companheiros que estavam naquela operação. Ora, evidentemente que isso não é adequado, né? Porque isso não nos confirma se houve ou não houve efetivamente isenção de ilicitude. Dado o volume de letalidade da polícia do Rio de Janeiro, e hoje no Brasil inteiro, mas no Rio especialmente, né? O processamento desses casos é muito importante. Por quê? Porque se houver,
né, esclarecimento do que aconteceu e se punir caso se constate que não houve isenção de ilicitude, pelo contrário, o que houve foi execução mesmo, execução arbitrária, execução ilegal da vítima, então a punição certamente vai inibir, né, que outros policiais continuem fazendo isso. Ora, quando a punição é baixa, quando ninguém é punido, e foi o que nós constatamos, né, então você, na verdade, está dizendo para o policial que ele pode matar à vontade, que não vai acontecer nada com ele. Tá? Então, o livro examinou, né, uma opção de casos, nós pegamos um ano, pegamos todos os casos daquele ano, e depois fomos acompanhar o que aconteceu com esses casos 2 anos depois, até 2 anos depois. Tá? E o resultado foi absurdo. Tá? O resultado foi absurdo. Hoje, se você for somar o número de pessoas mortas pela polícia do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, você vai encontrar um número próximo de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas foram mortas pela polícia nos últimos 20 anos no estado do Rio de Janeiro. 20 mil pessoas. Isso dá uma média de 1.000 pessoas por ano. Isso não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Não tem paralelo, não existe isso. Então, é uma situação absurda. E agora, com o caso do Jacarezinho, isso ganhou uma visibilidade pública, talvez, né, que vai permitir que essa questão seja discutida agora num plano realmente capaz de modificar essa situação, porque o Supremo Tribunal Federal está interessado na questão e eu tenho a esperança de que a gente possa reverter essa tendência à violência por parte da polícia militar e da polícia civil, como ficou claro no caso do Jacarezinho. Pois é, mas a gente tem a história da polícia militar é uma história complicada, né? Porque ela nasceu como a Guarda Real Portuguesa 1809. Por isso ainda tem até hoje no símbolo da PM um raminho de café e um raminho de cana-de-açúcar, porque foram aqueles latifundiários que criaram a Guarda Real Portuguesa para poder defender as suas propriedades, os seus interesses dos negros, dos escravos. Então, a Guarda Real Portuguesa já nasceu com a intenção de fazer repressão aos negros, perfeito? Que eram os escravos. O Brasil era um país escravocrata, então quem fazia a punição dos escravos supostamente criminosos, aqueles escravos que cometiam crimes, não era o senhor, não era o dono do escravo, não. Ele encaminhava o escravo para a polícia açoitá-lo, ou para a polícia, efetivamente, levá-lo às masmorras, como faziam no calabouço, na época, no Rio de Janeiro. Isso é interessante, né? Quer dizer, o próprio senhor, né? Porque o escravo não era considerado gente, era um ser movente, né? Era algo entre um ser humano e um animal, uma peça, né? Então, é engraçado, porque ele não tinha direitos, porque ele não era cidadão, ele era escravo, mas ele era punido pelo Código Penal. Exatamente. Então, Bom, a Guarda Real, Leon, é importante dizer, virou a Polícia Militar, sem dúvida, mas veja bem, a Polícia Militar era o exércitozinho do governador, já na República. E não fazia policiamento ostensivo. Isso é muito importante. Quem fazia policiamento ostensivo era a Guarda Civil e a Polícia Civil. No Rio de Janeiro era a Rádio Patrulha. Né? Isso não era a PM. A PM era uma força aquartelada e auxiliar. Ela só era chamada em certas circunstâncias. Comício, um fla-flu no Maracanã, então, para ajudar a controlar multidões. Mas ela não fazia o policiamento ostensivo. Ela passou a fazer durante a ditadura. Durante a ditadura, em 1969, por um decreto da junta militar, as polícias militares passaram a ter atribuição de policiamento nas ruas, de policiamento ostensivo. Ora, a polícia militar não estava preparada para isso, porque ela não era, efetivamente,
ela nem tinha formação policial, a formação dela era militar, como é até hoje. Então, aí a coisa ficou realmente complicada, né? Porque uma concepção militarista de segurança pública acabou tomando conta da cidade. Não é que não existisse antes, existia. A Polícia Civil já tinha uma concepção militarista, tanto que o Esquadrão da Morte foi criado pela Polícia Civil nos anos 50. Mas, enfim, nós temos uma história tétrica, né? Tétrica. Não sei se existe um programa de modernização da polícia ou algo que na verdade, pudesse... Eu não vejo a mínima perspectiva que os policiais militares são tratados igual cachorro também, para poder ficarem raivosos e depois jogam ele em cima da população, e aí não só da população negra, mas também do movimento político, que está lá em defesa disso. Eu dei uma pergunta depois a respeito disso. Não, você tem toda a razão, toda a razão. Não há nada disso. Quer dizer, em alguns estados conseguiram algumas coisas, em Minas Gerais você conseguiu alguma coisa, em São Paulo, mas não, você não tem, porque a Constituinte de 87 não mexeu nessa área. Não mexeu. A Constituinte mexeu em tudo, menos na segurança pública. E depois os governos que se sucederam também evitaram esse abacaxi, porque eles consideravam abacaxi. Inclusive o governo Lula, o governo Dilma, eram governos de centro-esquerda, governos de coalizão, né, mas que também ficavam reféns da pressão corporativa das polícias. De maneira que não houve avanço nessa área, não houve. Ainda vamos ter que lutar por isso. Agora, Michel, então nós temos aqui 3 questões que estão sendo abordadas, né? É o tráfico, a polícia e as milícias. Mas eu tenho uma preocupação particular, não sei se é pânico meu à toa, mas eu acho que não é à toa, é com as milícias. E essa conivência entre polícia e milícia. E agora, com esse caso do Jairinho, né, veio à tona que o Jairo, pai, é um miliciano também, e ligado à política, e que aí pegou um jornalista, em 2008, um jornalista que estava fazendo uma reportagem investigativa numa favela aqui lá da Zona Oeste, Batão? Batomuxi. 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 Ah. É uma favela na... Enfim, na Zona Oeste. Ele garante que ele foi torturado, e uma das pessoas que estava lá durante a tortura foi esse tal de Jairinho. Então, eu queria que você também nos dissesse como é que é o seu trabalho atualmente e os teus estudos em relação a esse tripé. Olha, desse tripé, né, em termos de crime organizado, as milícias são, de longe, o maior perigo. De longe. Porque o tráfico, o que é o tráfico? O tráfico são pequenos vendedores, né? São vendedores de varejo de drogas que são muito armados para defender a sua boca, para defender o seu ponto de venda. Seja da tentativa de outras facções ou outras quadrilhas roubarem esse ponto deles, seja também, né, da própria repressão policial. Então, veja bem, diferentemente do tráfico de elite e de classe média, que é feito por delivery e que não envolve a necessidade de um ponto de venda, o tráfico pobre ele precisa colocar um ponto de venda, precisa ter um lugar para vender, porque ele não tem capital e nem tem capital social, redes de usuários para quem ele possa fornecer por delivery. Ele é obrigado a montar um ponto para vender. Tá? Então, ele fica vulnerável às outras quadrilhas e ele fica vulnerável à polícia. Tá? Então, agora, isso não é um grande problema. Tá? Isso existe no mundo inteiro, isso aí se consegue. E a experiência das UPPs mostrou que é perfeitamente possível você ter isso sem violência. Tá? Porque durante as UPPs, o tráfico continuou. Não teve interrupção do tráfico em lugar nenhum. Agora,
as milícias são outra conversa, porque as milícias são uma organização de tipo mafioso, com seus componentes são agentes públicos, aposentados ou na ativa, tá? Portanto, tem costas quentes, tá? E a coisa é muito pior, porque eles não trabalham só com a venda de varejo, eles trabalham com o achaque. Aquilo que eles faziam com os traficantes, que era achacá-los, eles passaram a fazer agora com todo mundo. Entendeu? Então é muito pior, muito mais perigoso e e constituído de agentes públicos, quer dizer, é o pior dos mundos, né? Eu tenho uma questão que é o seguinte com relação a isso, porque o perigo das milícias é quando ela, na verdade, adentra a política. E ela nasceu em determinado momento, ou cresceu em determinado Desde o momento. início ela esteve ligada à política. Desde o Para início. poder ocupar os espaços, ninguém vai panfletar lá, concorda? Ninguém vai fazer nenhuma política ali que os caras vão matar. Isso que a Helena descreveu, que aconteceu na favela do Batã, Regina, não foi no Batã. É Batã. Eu falei Batô, Muxi. Não, foi no Batã. Mas aí, como uma coisa, eu não consegui. Isso aparece no filme, no Tropa de Elite 2. Tá? Uhum. Essa sequência dos jornalistas serem torturados aparece nesse filme. Né? Então, é um fato muito conhecido, um fato importante. Agora, não se sabia que o doutor Jairinho fazia parte, né, do grupo de torturadores. Enfim, também não sei, isso aí vai ser julgado. Né? Mas, de qualquer modo, né, esse é o problema. E agora nós estamos tendo a seguinte situação. Operações policiais desalojam o Comando Vermelho de uma determinada área e, em seguida, a área é ocupada pela milícia. Entendeu? Então, nós não sabemos até que ponto isso é intencional ou não, né? O que é gravíssimo. Né? E acaba acontecendo que, outro dia, até o meu colega Simas tuitou, né? Assim, a situação do Rio é tão louca que hoje o principal obstáculo à expansão das milícias é o Comando Vermelho. Olha só que loucura. Aonde chegamos? Eu gostaria também de ponderar isso, assim, quando a gente fala dessa milícia, se nós observarmos um pouco o passado, ela começa a se organizar a partir de muitas expulsões de policiais militares que passam, né, a sair da legalidade, né, das ações, e quando eles são expulsos, eles começam a incorporar a estrutura principal, a primeira estrutura principal, me corrija se eu estiver errada, mas observando essa trajetória, você percebe que a primeira estrutura da milícia montada no Rio de Janeiro foi a partir desses egressos, dessas expulsões de policiais militares. Porque eles ficam como? Eles não têm... eles só sabem ser polícia, né? Mal formado, mas formado dentro de uma estrutura de violência. Na verdade, Regina, é isso mesmo, mas repara só, você tem várias razões. Uma delas, inventaram no Rio de Janeiro uma jornada de trabalho em que o policial trabalha 24 por 72, quer dizer, ele trabalha 24 horas e fica liberado 72. Por que fizeram isso? Por que ele não trabalha como todo mundo 8 horas por dia? Né? Fizeram isso para ele ter, durante as 72 horas, a possibilidade de melhorar o salário dele, que é uma porcaria. O salário dele é muito baixo, como o Leon há pouco assinalou. E aí, como o Estado não quer aumentar ou não pode aumentar o salário dele, então oferece para ele a oportunidade dele fazer bicos nessas 72 horas. É evidentemente que ninguém trabalha 24 horas seguidas, ninguém aguenta. Então, ele trabalha mal nas 24 horas e depois das 72 ele vai tentar complementar o salário dele com bicos. Além disso, alguns desses policiais, não todos, alguns desses policiais vão aproveitar para praticar o arrego, quer dizer, vão cobrar, vão extorquir os traficantes, oferecendo proteção aos traficantes, tá? E em troca de grana, claro. Bom, aí, apesar, quer dizer, você tem o bico, em geral era feito, utilizado em agências privadas de segurança, empresas privadas de segurança, algumas legais, outras não.
você tem o arrego e você tem o efeito demonstração. Quer dizer, daqui a pouco eles chegaram à conclusão de que para que esses intermediários todos? Eles mesmos vão passar a fazer tudo. A milícia é isso. Ela começa como uma agência de proteção, né, na favela lá na Zona Oeste, Rio das Pedras. Rio das Pedras. Começa ainda de forma legal, como apoiada pela Associação de Moradores, né? Até, na época, o prefeito César Maia saudou a iniciativa, porque ele achou que era, não é, uma coisa, enfim, tipo segurança privada, né? Que os moradores pagariam uma taxa para terem uma segurança local. Como tem justamente para não ter a interferência Só que isso aí extrapolou, né? Extrapolou e pronto. Aí constituíram, um imitando o outro, foi constituindo uma rede de milícias da Zona Oeste, né? Sob controle de políticos, sob controle do Jerominho, que era vereador, e de outros, né? Então, desde o início, há uma ligação com a política, né? E a família Bolsonaro sempre defendeu as milícias, sempre considerou as milícias uma alternativa, não é, ao que eles consideram a incompetência do Estado para o controle do crime. E como, reconhecidamente, não é, o atual presidente da República sempre defendeu a violência como forma de combate ao crime, quer dizer, ele sempre defendeu a tortura, sempre defendeu, não é, o assassinato, então não há novidade nenhuma que ele venha a apoiar, como apoiou, né, inclusive condecorando alguns dos milicianos, né? É claro que depois que ele ocupou a presidência, ele precisou poupar um pouco, né, o seu perfil político, então ele não está querendo aparecer, não é, como apoiador das milícias. Mas essa é a história, todo mundo sabe isso aí, não tem novidade nenhuma, e é reconhecido, né? Eu queria fazer uma pergunta, Michel, mas Helena, eu sei que por o favor. tempo está se extinguindo, por isso que hoje a gente está bem apressado aqui. Mas olha só, para você concluir, você podia falar alguma coisa sobre essa liberação das armas? Como você vê isso? Deixa eu complementar essa pergunta, porque isso aí é algo que é o seguinte, porque o que me preocupa nessa situação toda, porque essa questão da liberação das armas tem sido colocada como se fosse, na verdade, uma tentativa de armar a população para se defender da criminalidade. Eu não acho. Acho que o verdadeiro motivo é arrebanhar setores da sociedade para criarem milícias puramente políticas, igual os nazistas fizeram com a Gestapo. E aí, qual é a minha preocupação? Com o desenvolvimento desse tipo de coisa, com as greves policiais que a gente viu no Ceará, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, com a milícia, com essas milícias que estão adentrando o campo da Gestapo. Foi assim que a Gestapo nasceu na época dos nazistas, perfeito? Então, assim, essa é a minha preocupação para 2022. O que você acha? É uma preocupação mesmo. O Estado democrático de direito ele se sente ameaçado, não é, por essa situação que você descreveu muito bem. É exatamente isso, né? É esse sucessivo fortalecimento das polícias militares em vários estados através de greves, não é, essa autonomização que, inclusive, tentaram, no Congresso, legalizar essa autonomização, mas não conseguiram. E o crescimento das milícias, que não estão só no Rio, já se tem notícia de milícias em outros estados. Além disso, você armar, não é a população, na verdade, quem está se armando são os grupos que apoiam esse tipo de caminho político, entendeu? Então, veja bem, é uma situação perigosíssima, perigosíssima. Né? Nós que defendemos, né, o desarmamento, baseados em pesquisas internacionais que mostram que o cidadão, se quiser se defender do crime, ele vai morrer, porque ele não está preparado, nem tem a rapidez necessária para saber usar a arma no momento de urgência. Eu mesmo conheci um delegado de polícia, amigo meu, né, que estava saindo, foi pegar o salário no banco, e quando estava saindo do banco, ele foi rendido por assaltantes. Como ele era delegado, ele estava armado, ele reagiu e morreu na hora.
delegado de polícia. Agora, você imagina um cidadão comum. Né? Então, todas as pesquisas mostram que a chance de você usar uma arma para se defender a chance de morrer é muito alta. Entendeu? Então, a arma não é a solução para a segurança pública. Pelo contrário, é o desarmamento que é a solução. Né? E o controle do armamento ilegal que circula no país. Bom, mas com isso, enfim, eu, infelizmente, teria que encerrar por hoje, mas fico à disposição para uma outra conversa nossa em outra oportunidade. Okay? Eu acho que esse papo ainda pode gerar vários programas. Agora, a Helena queria fazer uma homenagem a uma pessoa que é conhecida sua também. Por favor, Helena. Nosso amigo em comum, o Drauzio Gonzaga, Sim. E o falecimento dele, né? Sim, chocou a todos nós. Drauzio estava bem, né? Não aparentava que tivesse qualquer problema de saúde, mas, infelizmente, ele teve uma doença galopante que o levou muito rápido, muito rápido. Nós todos lamentamos muito, uma pessoa brilhante, né? Um grande colega, um sociólogo da melhor qualidade, professor da PUC, foi professor da Faixa, foi professor da UERJ, né? E que nos deixou aí agora, não por causa da pandemia, mas em plena pandemia, né? Em plena pandemia. A gente não pôde nem se despedir dele. Pois né? é. Lamento muito. Inclusive, sempre que eu encontrei o Drauzio, ele dizia assim: está vindo da terra de Michel? É isso aí. Vamos fazer a terra de Michel é Niterói, né? É a terra de Michel. Vai ser o resto da vida agora a terra de Michel. Né? Eu morei muitos anos em Niterói, né? Morei 12 anos em Itaipu, né? Então ele associou com Niterói. Então vamos fazer pedir o Michel para poder fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer, eu acho que todos vamos agradecer, a Regina e a Helena, por favor, agradeçam também, entendeu? Não, eu acho que nós podemos continuar essa conversa, o assunto, enfim, é muito complexo, a gente sempre, quando trata esse assunto, sempre ficam coisas para serem tratadas depois. Então, o que eu faço é convidar os que estão nos assistindo, né, a continuarem sempre frequentando este canal e, quem sabe, oportunamente, nós voltaremos a nos encontrar sobre esse mesmo assunto.